Atenção aqui, a Beatriz está me chamando urgente. É uma história muito importante que o Balanço Geral está acompanhando, Beatriz. É um caso de racismo que aconteceu em um posto de combustíveis aqui da capital. Um cara todo alterado, xingou, ofendeu, ameaçou o frentista. Só que a caneta do juiz foi pesada. E o que vai acontecer com esse homem que maltratou esse frentista, Beatriz? Matheus Furlan, é raro a gente ver esse tipo de crime que envolve o xingamento, o racismo, a xenofobia, trazer penalidades tão pesadas no Brasil, mas nesse caso é diferente. O sujeito foi condenado a 5 anos para cada uma das vítimas. São 2 vítimas no total, ou seja, 10 anos de prisão, e ele vai iniciar o cumprimento dessa pena no regimento fechado, ou seja, vai ficar detido em uma cadeia atrás das grades pelos crimes de racismo e de xenofobia. Vocês estão acompanhando aí também o vídeo, relembrando o caso. Foi uma das primeiras situações de violência envolvendo trabalhadores de postos de combustíveis aqui em Curitiba. Hoje a gente praticamente vê casos com mais frequência, mas esse foi um dos primeiros. Do nada, sem qualquer sinal ali de qualquer tipo de situação, de briga, o cliente começou a xingar ali o rapaz que estava no caixa e também o frentista. Foram xingamentos muito pesados, relacionados à cor da pele e também ao possível estado de origem de um deles, como se o fato de ser do Nordeste seria algo para se tornar um xingamento, sendo que o rapaz nem de lá era, mas mesmo se fosse, não justificaria, é crime também. E a gente teve essa informação, então, em primeira mão, que ele vai cumprir essa pena de 10 anos pelas 2 vítimas, além do pagamento de uma indenização em R$20 mil para uma delas. A gente está aqui com o advogado de defesa das vítimas, o doutor Igor Ogar, que traz justamente, doutor, a importância da gente ver uma penalização, um caso que é raro, a gente até vê aqui no Brasil dessa forma, mas que agora está acontecendo aqui em Curitiba. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. É uma decisão paradigmática, eu diria. É uma decisão inédita no país. Eu nunca tive, atendendo vários casos, e nem conhecimento de uma decisão que, no cômputo das penas, somasse mais de 10 anos. Sendo que, a partir de 8 anos, nós temos um regime inicialmente fechado. Então, vai cumprir pena preso pelos crimes que cometeu. Essa decisão, ela serve de exemplo para que as pessoas aprendam que pela língua também vai para trás das grades. Porque é muito comum, e isso tem sido recorrente aqui no estado do Paraná, inclusive nos postos de combustível. O próprio sindicato, na figura do presidente, tem lutado e contribuído contra isso daí, mas infelizmente essas propagações de ofensas, de injúrias raciais e de todas as naturezas que afetam a honra e a dignidade dos trabalhadores está sendo alvo. Então, dessa forma, acreditamos que as partes agora ofendidas podem se socorrer ao Poder Judiciário. E essa decisão exemplar vai mostrar nada mais, nada menos do que pela língua você vai para trás das grades. É uma decisão ainda muito emblemática, é uma decisão muito acertada pelo Poder Judiciário e estamos aguardando o cumprimento da pena e o pagamento da indenização agora. Doutor, para a gente relembrar rapidamente o caso, né? Teve agressão física, teve agressão verbal, como que foi aquele caso naquele momento em que os 2 rapazes estavam trabalhando e foram abordados com tanta violência por esse cliente e não teve nenhum desentendimento anterior, né? Exatamente, não houve nada que pudesse ensejar um motivo para aquelas injustas agressões. Mesmo que não haveria qualquer tipo de justificativa para aquele tipo de ofensa. Mas ainda assim, não há nenhuma conduta dos funcionários que levassem esse homem a perder a cabeça. Lembrando aqui mais ainda que no mesmo dia, nos dias ali que antecederam, ele já havia propagado uma agressão verbal em outro restaurante. Então, aparentemente, ele já era habitué, constumaz nesse tipo de conduta. E certamente o juiz levou em conta a conduta pregressa desse homem. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas informações ao vivo aqui conosco no Balanço Geral. Doutor Igor Ogar, então, trazendo esses esclarecimentos e principalmente a importância de uma pena dessa emblemática que serve de jurisprudência e que lá na frente com certeza pode amparar novas vítimas. A gente quer que não surjam, né? Que não existam mais pessoas precisando passar por essa situação. Mas infelizmente acontece e agora, felizmente, a gente tem um caso de lei sendo cumprida, Furlan. Olha, Beatriz, me chamou muito a atenção essa última frase do advogado que representa o frentista, em que ele disse o seguinte,
que essa pessoa flagrada no vídeo, que é um rapaz, um agressor, que ele cometeu, é uma agressão, é verbal, mas é uma agressão, ele já tinha como hábito maltratar as pessoas. Por isso que o juiz teve a caneta pesada. Então, se você está pensando... Eu vou pedir licença para você, Beatriz, eu vou colocar a imagem aqui, tá? Já volto a falar com você. Coloca a imagem aqui, ó. Mas você vai ouvir o que ele vai falar e aí eu vou fazer um comentário. Aumenta o volume aí para você escutar em casa o que esse homem aqui fala para esse frentista, um trabalhador. Escuta só. Uau, Otávio. Você acha que você dá boca, neguinho? É neguinho, macaco. Aqui, ó. Teve que pagar, filha da p. Veio do Nordeste pra querer ser jeito aqui em Curitiba. Você ganha 4 mil pela sua aqui, velho. Eu pago 3 vezes mais só pra estar aqui te xingando de neguinho, seu otário. Nordestino dos infernos. Logo aqui. Você é empresário, mano. Você é PJ. Olha só. Esse cara tá preso. E aqui no bar ele fazendo de novo, xingando com o garçom. Olha lá. Chama o gerente. Eu não vou pagar p***, quem vai entender? Chama essa filha da p*** aqui. Olha só. Gente, é vergonhoso, sabe? Eu nem vou reproduzir as palavras que ele fala, porque eu não tenho coragem, nem para reproduzir. Mas você tá lendo aí o que ele fala. Ele discrimina, xinga a pessoa pela cor, assemelha a pessoa a um animal, diz que a pessoa saiu lá do Nordeste para ser gente aqui em Curitiba. Quem esse cara pensa que ele é? Quem esse cara pensa que ele é? Sabe, é um absurdo, um desrespeito, um sujeito desse, convivendo em sociedade, que não sabe respeitar as pessoas. Olha, eu queria muito depois, deixa eu voltar com a Beatriz Frenner, eu já vou repetir para você o vídeo. Beatriz, pergunta aí pro advogado se existe a possibilidade depois da gente conversar com esse cliente, com esse frentista que foi agredido verbalmente, até para a gente poder mostrar o que ele sente depois desse tratamento inadequado, tendo o respaldo da justiça, que vai manter esse sujeito preso atrás das grades. Faz essa pergunta para ele, por gentileza. 6 a 20, né? É, Matheus Fulan, eu lembro que a gente já conversou com o Lucas e também com o Juan, logo quando essa situação toda aconteceu. E eles me contaram, o Juan, que foi o mais afetado nessa agressão, que ele trabalha desde novo, desde praticamente adolescente, junto com o pai, ajudando em casa. Mas o trabalho como frentista foi o primeiro de carteira assinada. A gente está falando de um jovem trabalhador, não é esses que estão ali fazendo bagunça no bairro, que estão incomodando, não. É um rapaz muito novo e que tem desde sempre essa consciência da necessidade de ajudar em casa, de trabalhar, muitas vezes enfrentando plantão até durante a madrugada, durante a noite, para poder ajudar e cobrir ali o horário de trabalho e levar esse auxílio para dentro de casa. Doutor Igor, o Juan ou o Lucas, você já conversou com eles passaram por aqui, estão por aqui hoje. O que eles te falaram depois que veio esse resultado? Eles têm agora um senso de justiça, pois estavam desamparados até então e não acreditavam em uma punição que realmente trouxesse efeitos de condenação e talvez até de cumprimento de pena em regime fechado. Ambos estão satisfeitos e ainda aguardam os desdobramentos que poderão haver, em especial para esse homem que dizia ser empresário e que até agora já havia outra condenação no cível e não pagou. Dizia ser rico, empresário, mas até agora não fez nenhum tipo de pagamento das indenizações já devidas. Ele inclusive se gabava disso durante as agressões que fez lá no posto de combustíveis, desmerecendo o trabalho dos meninos que são ali frentistas, estavam no caixa do posto, porque ele tinha muito dinheiro e poderia xingar ou acreditava que aquilo fosse alguma ferramenta de poder para ele usar contra esses garotos. Agora também vai ter que pagar essa indenização, além de cumprir essa pena, reforçando 10 anos, Matheus Furlan. Teve um telespectador que escreveu uma mensagem, né? Diz o seguinte, ele tá se gabando de empresário, agora ele é presidiário. Atenção aqui, a Beatriz está me chamando urgente. É uma história muito importante que o Balanço Geral está acompanhando, Beatriz. É um caso de racismo que aconteceu em um posto de combustíveis aqui da capital. Um cara todo alterado, xingou, ofendeu, ameaçou o frentista. Só que a caneta do juiz foi pesada. E o que vai acontecer com esse homem que maltratou esse frentista, Beatriz?
Matheus Furlan, é raro a gente ver esse tipo de crime que envolve o xingamento, o racismo, a xenofobia, trazer penalidades tão pesadas no Brasil, mas nesse caso é diferente. O sujeito foi condenado a 5 anos para cada uma das vítimas. São 2 vítimas no total, ou seja, 10 anos de prisão, e ele vai iniciar o cumprimento dessa pena no regimento fechado, ou seja, vai ficar detido em uma cadeia atrás das grades pelos crimes de racismo e de xenofobia. Vocês estão acompanhando aí também o vídeo, relembrando o caso. Foi uma das primeiras situações de violência envolvendo trabalhadores de postos de combustíveis aqui em Curitiba. Hoje a gente praticamente vê casos com mais frequência, mas esse foi um dos primeiros. Do nada, sem qualquer sinal ali de qualquer tipo de situação, de briga, o cliente começou a xingar ali o rapaz que estava no caixa e também o frentista. Foram xingamentos muito pesados, relacionados à cor da pele e também ao possível estado de origem de um deles, como se o fato de ser do Nordeste seria algo para se tornar um xingamento, sendo que o rapaz nem de lá era, mas mesmo se fosse, não justificaria, é crime também. E a gente teve essa informação, então, em primeira mão, que ele vai cumprir essa pena de 10 anos pelas 2 vítimas, além do pagamento de uma indenização em R$20 mil para uma delas. A gente está aqui com o advogado de defesa das vítimas, o doutor Igor Ogar, que traz justamente, doutor, a importância da gente ver uma penalização, um caso que é raro, a gente até vê aqui no Brasil dessa forma, mas que agora está acontecendo aqui em Curitiba. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. É uma decisão paradigmática, eu diria. É uma decisão inédita no país. Eu nunca tive, atendendo vários casos, e nem conhecimento de uma decisão que, no cômputo das penas, somasse mais de 10 anos. Sendo que, a partir de 8 anos, nós temos um regime inicialmente fechado. Então, vai cumprir pena preso pelos crimes que cometeu. Essa decisão, ela serve de exemplo para que as pessoas aprendam que pela língua também vai para trás das grades. Porque é muito comum, e isso tem sido recorrente aqui no estado do Paraná, inclusive nos postos de combustível. O próprio sindicato, na figura do presidente, tem lutado e contribuído contra isso daí, mas infelizmente essas propagações de ofensas, de injúrias raciais e de todas as naturezas que afetam a honra e a dignidade dos trabalhadores está sendo alvo. Então, dessa forma, acreditamos que as partes agora ofendidas podem se socorrer ao Poder Judiciário. E essa decisão exemplar vai mostrar nada mais, nada menos do que pela língua você vai para trás das grades. É uma decisão ainda muito emblemática, é uma decisão muito acertada pelo Poder Judiciário e estamos aguardando o cumprimento da pena e o pagamento da indenização agora. Doutor, para a gente relembrar rapidamente o caso, né? Teve agressão física, teve agressão verbal, como que foi aquele caso naquele momento em que os 2 rapazes estavam trabalhando e foram abordados com tanta violência por esse cliente e não teve nenhum desentendimento anterior, né? Exatamente, não houve nada que pudesse ensejar um motivo para aquelas injustas agressões. Mesmo que não haveria qualquer tipo de justificativa para aquele tipo de ofensa. Mas ainda assim, não há nenhuma conduta dos funcionários que levassem esse homem a perder a cabeça. Lembrando aqui mais ainda que no mesmo dia, nos dias ali que antecederam, ele já havia propagado uma agressão verbal em outro restaurante. Então, aparentemente, ele já era habitué, constumaz nesse tipo de conduta. E certamente o juiz levou em conta a conduta pregressa desse homem. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas informações ao vivo aqui conosco no Balanço Geral. Doutor Igor Ogar, então, trazendo esses esclarecimentos e principalmente a importância de uma pena dessa emblemática que serve de jurisprudência e que lá na frente com certeza pode amparar novas vítimas. A gente quer que não surjam, né? Que não existam mais pessoas precisando passar por essa situação. Mas infelizmente acontece e agora, felizmente, a gente tem um caso de lei sendo cumprida, Furlan. Olha, Beatriz, me chamou muito a atenção essa última frase do advogado que representa o frentista, em que ele disse o seguinte, que essa pessoa flagrada no vídeo, que é um rapaz, um agressor, que ele cometeu, é uma agressão, é verbal, mas é uma agressão, ele já tinha como hábito maltratar as pessoas. Por isso que o juiz teve a caneta pesada. Então, se você está pensando... Eu vou pedir licença para você, Beatriz, eu vou colocar a imagem aqui, tá? Já volto a falar com você. Coloca a imagem aqui, ó. Mas você vai ouvir o que ele vai falar e aí eu vou fazer um comentário. Aumenta o volume aí para você escutar em casa o que esse homem aqui fala para esse frentista, um trabalhador. Escuta só.
Seu Ô, otário. Você acha que você dá boca, menino? É neguinho, macaco. Aqui, ó. Teve que pagar, filha da p. Veio do Nordeste pra querer ser jeito aqui em Curitiba. Você ganha 4 mil nessa aqui, velho. Eu pago 3 vezes mais só pra estar aqui te xingando de neguinho, seu otário. Nordestino dos infernos. Qual que é aqui? Você é empresário, mano. Você é CNPJ. Olha só. Esse cara tá preso. E aqui no bar ele fazendo de novo, xingando com o garçom. Olha lá. Chama o gerente. Eu não vou pagar a p***, não entendeu? Chama essa filha da p*** aqui. Olha só. Gente, é vergonhoso, sabe? Eu nem vou reproduzir as palavras que ele fala, porque eu não tenho coragem, nem para reproduzir. Mas você tá lendo aí o que ele fala. Ele discrimina, xinga a pessoa pela cor, assemelha a pessoa a um animal, diz que a pessoa saiu lá do Nordeste para ser gente aqui em Curitiba. Quem esse cara pensa que ele é? Quem esse cara pensa que ele é? Sabe, é um absurdo, um desrespeito, um sujeito desse, convivendo em sociedade, que não sabe respeitar as pessoas. Olha, eu queria muito depois, deixa eu voltar com a Beatriz Frenner, eu já vou repetir para você o vídeo. Beatriz, pergunta aí pro advogado se existe a possibilidade depois da gente conversar com esse cliente, com esse frentista que foi agredido verbalmente, até para a gente poder mostrar o que ele sente depois desse tratamento inadequado, tendo o respaldo da justiça, que vai manter esse sujeito preso atrás das grades. Faz essa pergunta para ele, por gentileza. 6 a 20, né? É, Matheus Fulan, eu lembro que a gente já conversou com o Lucas e também com o Juan, logo quando essa situação toda aconteceu. E eles me contaram, o Juan, que foi o mais afetado nessa agressão, que ele trabalha desde novo, desde praticamente adolescente, junto com o pai, ajudando em casa. Mas o trabalho como frentista foi o primeiro de carteira assinada. A gente está falando de um jovem trabalhador, não é esses que estão ali fazendo bagunça no bairro, que estão incomodando, não, é um rapaz muito novo e que tem desde sempre essa consciência da necessidade de ajudar em casa, de trabalhar, muitas vezes enfrentando plantão até durante a madrugada, durante a noite, para poder ajudar e cobrir ali o horário de trabalho e levar esse auxílio para dentro de casa. Doutor Igor, o Juan ou o Lucas, você já conversou com eles passaram por aqui, estão por aqui hoje, o que eles te falaram depois que veio esse resultado? Eles têm agora um senso de justiça, pois estavam desamparados até então e não acreditavam em uma punição que realmente trouxesse efeitos de condenação e talvez até de cumprimento de pena em regime fechado. Ambos estão satisfeitos e ainda aguardam os desdobramentos que poderão haver, em especial para esse homem que dizia ser empresário e que até agora já havia outra condenação no cível e não pagou. Dizia ser rico, empresário, mas até agora não fez nenhum tipo de pagamento das indenizações já devidas. Ele inclusive se gabava disso durante as agressões que fez lá no posto de combustíveis, desmerecendo o trabalho dos meninos que são ali frentistas, estavam no caixa do posto, porque ele tinha muito dinheiro e poderia xingar ou acreditava que aquilo fosse alguma ferramenta de poder para ele usar contra esses garotos. Agora também vai ter que pagar essa indenização, além de cumprir essa pena, reforçando 10 anos, Matheus Furlan. Teve um telespectador que escreveu uma mensagem, né? Diz o seguinte, ele está se gabando de empresário, agora ele é presidiário.